vocês hoje comandos anotativos que são referentes a cotas, textos e chamadas, né, que são as especificações. E em seguida vou ensinar diagramação de pranchas e configuração de plotagens no AutoCAD, ok? Durante o desenvolvimento do nosso desenho, nós passamos quase que o tempo todo desenvolvendo o nosso desenho na escala de 1 para 1, ou seja, no decorrer do desenvolvimento de um desenho, de um projeto, a gente não se preocupa com qual escala o nosso desenho está, ok? Lá no Model, que é a área gráfica preta, né, que é onde a gente trabalha o tempo todo no AutoCAD, a gente vai estar trabalhando o tempo todo na escala de 1 para 1. Então, a gente começa a preocupar com a escala, se preocupar com a escala, na medida em que a gente começa a inserir os textos, as cotas e as especificações, ok? E aí as escalas que a gente configura para os textos, cotas e especificações serão exatamente as escalas que nós vamos diagramar nas pranchas que a gente vai criar. Ok? Eu vou ensinar exatamente isso para vocês. Não assistam a aula referente à diagramação de pranchas e de plotagem sem antes assistir às aulas de comandos anotativos, né, de textos, cotas e chamadas, para que vocês possam entender esse processo, que é um processo complementar e continuado dos comandos anotativos e do processo de diagramação de pranchas e de configuração de plotagem, ok? Vamos lá então, gente. Eu vou mostrar aqui um exemplo de um projetinho bem simples, bem pequenininho, é um projeto de uma edícula, para vocês entenderem a relação dos textos, das cotas e da configuração de prancha e plotagens, ok? Antes de começar, vamos ver como que ficam os textos após uma prancha estar toda diagramada. Primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente vai preparar uma prancha para plotagem, todos os textos eles precisam estar do mesmo tamanho, né? Então eu vou aqui mostrar a visualização desta prancha na forma como ela será impressa. Se vocês observarem, todos os textos possuem o mesmo tamanho. Então aqui eu estou com o desenho na escala de 1 para 50, que tem o mesmo tamanho deste texto que está na escala de 1 para 25, de um desenho que é um título de um desenho que está na escala de 1 para 25, olha. Então, aqui eu tenho um desenho que está na escala de 1 para 50 e ao lado dele um desenho que está na escala de 1 para 25 e com os textos em tamanhos iguais, estão vendo, ó? Então, quando a gente vai diagramar uma prancha, a gente tem que tomar cuidado com a unificação no tamanho dos textos, né? De modo que a gente tenha uma prancha o mais organizada possível, né? Então, eu vou explicar para vocês de que forma que a gente vai inserir esses textos aqui no Model para que nós possamos ter todos eles em tamanhos iguais lá na nossa prancha, ok? Mas antes de inserir os textos, vamos ver como que os textos ficam no Model, né? Nesta área gráfica preta. Eu tenho aqui dois desenhos aqui neste retângulo, né? Eu tenho o desenho dessa planta, que está configurada para sair na escala de 1 para 50, e o desenho deste pergolado que está aqui programado para sair na escala de 1 para 25, certo? O que acontece? Eu vou mover este pergolado aqui para cima da planta para vocês entenderem que em relação ao tamanho do desenho, ele tem o mesmo tamanho da planta, só que ele é um detalhe, tá vendo? Então, eu peguei um desenho do pergolado, copiei aqui para o lado para poder fazer um detalhe do pergolado, para poder possibilitar inserir cotas em tamanhos maiores numa escala com menos redução, numa escala maior, né? Numa escala de 1 para 25. Percebam que o desenho da planta, ele está com um texto o dobro do tamanho do desenho do detalhe do pergolado, estão vendo? Por quê? Porque quando eu enviar estes desenhos para a minha prancha que será diagramada, este desenho da planta ele será reduzido 50 vezes, né?
E o desenho do pergolado será reduzido aqui 25 vezes, ou seja, quando eu for inserir os desenhos na prancha, o desenho da planta será reduzido o dobro de vezes se comparado com a redução do desenho do detalhe aqui do pergolado. Por isso, quando a gente vai colocar o texto na área gráfica, a gente já tem que saber a escala que nós vamos plotar para que o texto possa sair proporcional ao tamanho da escala que nós vamos mandar lá para a prancha. Então agora nós vamos aprender a criar os estilos de textos e depois a inserir os textos em um desenho, ok? Eu abri aqui um arquivo em branco para ficar igual a vocês aí e depois eu exemplifico a inserção dos textos no arquivo já com um desenho aqui. Uma coisa que vocês precisam saber, nós vamos criar dois tipos fundamentais de textos, que são os textos gerais e os textos que nós vamos chamar de títulos. Então, tudo aquilo que for colocado em destaque, nós vamos usar o estilo de texto chamado títulos. E tudo aquilo que for coadjuvante, né, as especificações gerais de um desenho, as notas de rodapé, textos que não devem ser destaques, nós vamos colocar no estilo de texto, textos gerais, ok? E para esses estilos de textos, nós vamos sempre usar duas alturas de textos padronizadas. O estilo de textos, textos gerais, sempre vai medir 0,2 para quem estiver trabalhando com a unidade de medida centímetros e 0,002 para quem estiver trabalhando em metros. E os estilos títulos medirão sempre 0,4 para centímetros e 0,004 para quem estiver em metros. Então, para a gente criar os nossos estilos de textos, a gente vai usar esta guia aqui, ó, a guia Annotate. E para a gente entrar na janelinha de criação de textos, a gente vai usar essa primeira janelinha aqui de texto e tem essa setinha pequenininha aqui, ó, do lado da palavra texto, nós vamos clicar nela. Ou nós podemos ir também pelo atalho do teclado que é ST Enter. Assim que abrir a janelinha então de criação de textos, nós vamos então clicar em New para criar um novo estilo. E aí vai abrir essa janelinha onde vai ser solicitado aqui o nome do nosso primeiro estilo de texto. Aqui nós vamos criar primeiro os textos gerais. Então, em caixa alta, né, com letras maiúsculas, eu vou escrever aqui textos gerais e vou dar OK. Depois que eu criei, ele já vai aparecer aqui na minha lista dos estilos de texto já existentes. Percebam que já há dois estilos aqui, Annotative e Standard. Esses dois estilos, eles são estilos padronizados da Autodesk que já ficam criados aqui, ok? E agora surge aí o nosso novo estilo, textos gerais. Aqui a gente pode alterar a fonte do estilo, se a gente quiser usar outra fonte do texto. Aqui a gente pode escolher se a gente quer um texto itálico, negrito, negrito itálico ou regular, eu deixo sempre regular. Aqui em Size nós temos a opção Annotative. Esta opção nós vamos sempre habilitar ela. Por quê? Porque quando a gente for ditar a escala do texto, ou seja, definir em qual escala o nosso desenho vai ser impresso e, portanto, em qual escala nós vamos escrever o nosso texto, esta opção, ela precisa estar habilitada, porque quando a gente for colocar a escala, nós vamos usar aqui, ó, a opção aqui de escala, que é o mesmo símbolozinho que nós temos aqui, tá vendo, ó? Aqui a gente tem um símbolo de um escalímetro em corte e aqui também nós temos o mesmo símbolo do escalímetro em corte. Então, esta opção Annotative, ela nos possibilita amarrar aqui a possibilidade de colocar a escala no texto, ok? Então, a gente sempre vai deixar o Annotative habilitado. Aqui em Paper Test A, nós vamos deixar 0.2
né? Que foi o que eu expliquei para vocês, caso a gente esteja trabalhando em centímetros. Mas se vocês estiverem trabalhando com a unidade de medida metros, aí vocês vão colocar aqui 0,002, ok? Mas como nós estamos trabalhando em centímetros, eu vou deixar 0,2. Aqui a gente tem possibilidade de inverter o texto na vertical e na horizontal. Aqui é o preview, que dá para ver como é que o texto está ficando, né? Após terminar todas as configurações desse primeiro estilo, nós vamos clicar aqui em aplicar e nós vamos clicar novamente em New para criar um novo estilo de texto. Agora nós vamos criar o estilo títulos, né? O estilo de texto títulos. Então, em caixa alta com letras maiúsculas, eu vou escrever aqui títulos e vou dar OK. Depois que eu escrevi, que eu criei aqui o meu estilo, eu vou fazer a mesma coisa. Eu posso mudar aqui a fonte do texto, o estilo da fonte, o anotativo ele permanece habilitado e na altura do texto, a altura do texto títulos vai ser 0,4, né? Caso eu esteja trabalhando em centímetros. Se eu estiver trabalhando em metros, será 0,004. Mas como eu estou em centímetros, eu vou deixar 0,4, ok? Vou aplicar. Feito isso, a gente verifica se os dois estilos de texto estão criados aqui do lado. E aí eu vou fechar, vou dar close. A partir deste momento, os estilos que foram criados de texto, eles já ficam salvos aqui, ó, aqui em cima nesta abazinha. Então aqui tem aqueles dois estilos padrões da Autodesk e aqui nós temos textos gerais e títulos. Então sempre que vocês terminarem de criar, verifiquem se eles estão aqui criados e se na frente deles tem aqui esse símbolozinho do escalímetro em corte, azulzinho, que irá nos possibilitar modificar o tamanho deles depois, ok? Então agora a gente vai escrever dentro da nossa plantinha aqui. Eu tenho aqui duas plantas, ok? Nesta primeira planta, eu vou preparar a prancha para que ela seja impressa na escala de 1:50. Portanto, os meus textos serão escritos na escala de 1:50. Já nesta minha segunda planta, eu vou preparar para plotá-la na escala de 1:75. Então, eu vou inserir os textos na escala de 1:75. E aí, eu vou ensinar vocês, então, a fazer isso agora. Primeira coisa que nós temos que observar antes de colocar os textos, é se o nosso layer está categorizado no layer texto. Se a gente colocar no layer texto, a gente vem aqui na guia Home e aqui, ó, na janelinha de layers, nesta abazinha, a gente muda para o layer texto, ok? Outra coisa que a gente tem que observar é aqui na guia Annotate se o estilo que eu vou usar é o que está habilitado aqui. Então, no caso, eu vou começar escrevendo os nomes dos ambientes. Então, eu venho aqui e habilito o estilo títulos. E por último, eu vou então definir a altura do meu texto, né? No caso, esta planta aqui, ela será impressa na escala de 1:50. Então, o meu texto, ele terá que estar na escala de 1:50. Para isto, eu vou clicar aqui, ó, neste ícone que tem aqui o escalímetro em corte, que eu já havia mostrado para vocês anteriormente. Eu vou clicar aqui, vai aparecer diversas escalas criadas. E aí eu venho aqui e escolho a escala correspondente, a escala 1:50, 2,50. Cliquei. Agora está tudo certinho, tudo pronto e eu já posso escrever. Para eu escrever, eu posso clicar aqui em Multiline, nesse azão, ou eu posso ir pelo atalho no teclado que é T-Enter. T-Enter. A partir do momento que eu vou dar um zoom aqui para a gente poder pegar o ambiente, a partir do momento que eu habilitei o comando de escrita, eu vou abrir uma janelinha, eu clico, arrasto, clico de novo, abri uma janelinha. Esta fita aqui, esta caixa de textos, ela não fica no mesmo tamanho da janelinha que eu abri.
Porém, o espaço de escrita, o espaço que eu tenho aqui disponível, ele fica correspondente ao tamanho que eu abri, ok? Mas aqui na hora de escrever não aparece exatamente no tamanho que a gente abre a caixinha de texto. Então, agora eu vou escrever o nome do meu ambiente. Vamos supor que isso aqui seja um quarto, sempre em caixa alta, né, em letras maiúsculas. Eu escrevi então quarto. Para eu sair desta edição de texto, eu posso clicar aqui em cima, ó, Close Text Editor, ou eu posso clicar fora, eu dou um clique fora e aí já sai. Mas agora eu quero mover o meu texto. Se eu selecionar, vai aparecer esses pick points azuis. Eu posso clicar nesse pick point, primeiro pick point aqui, ó, e arrasto para onde eu quiser. Ou eu posso usar o comando Move, ok? E esses demais pick points, eles possibilitam abrir ou diminuir o espaço da caixinha de texto, né? Então, eu posso aumentar, vamos supor que eu queira escrever um texto maior, como eu posso diminuir a caixinha de texto, ok? E aí eu repito para todos os outros ambientes. Agora eu quero escrever os meus nomes dos ambientes nesta minha planta aqui, ó, na escala de 1 para 75. E aí então eu venho, eu verifico se está tudo ok, se nos layers, se o layer habilitado é o layer texto aqui. Verifico também se o estilo que eu quero está habilitado aqui em cima, ok. E venho aqui embaixo e vou procurar a escala de 1 para 75. Ah, mas não tem a escala de 1 para 75, né? Então, eu vou criar a escala de 1 para 75. Para isso, eu vou clicar em Custom. Depois que eu cliquei em Custom, eu vou clicar aqui, ó, em Adicionar ADD. E aqui eu vou colocar o nome da minha escala. O nome da minha escala sempre será 1, 2 pontos a escala que eu quero. Então, no caso, 1, 2 pontos, 75. Em Paper Units, eu vou deixar sempre o número 1 referente aqui ao meu elemento real. E em Drawing Units, eu vou colocar o valor correspondente à redução da minha escala. No caso aqui é 75. Então, eu vou colocar 75. Não esqueçam de modificar este valor, porque mesmo tendo criado, se este valor não for modificado, o texto ele não vai ter a sua altura alterada na hora que vocês forem escrever, ok? Então, eu vou dar ok e ok de novo. Retornei então aqui para a minha área gráfica. Eu vou clicar novamente lá na minha escala e vou escolher a escala de 1 para 75, que agora está criada aqui. Após fazer isto, eu vou então dar um zoom lá no quarto, né? No caso, onde eu quero escrever o nome do ambiente. Vou acionar o comando, onde eu posso clicar no asão ou eu posso acionar no teclado, Enter. Clico, arrasto, clico de novo e aí eu vou escrever em caixa alta com letras maiúsculas o nome do ambiente, quarto. E aí eu vou mover aqui clicando nesse pick point azul. Tá lá. Se vocês perceberem, vou dar um zoom aqui, ó. Eu vou aproximar esta planta desta para vocês verem a diferença, né? Então, se vocês perceberem, esse texto, ele está um pouco maior do que este. Por quê? Porque esta planta, ela será enviada para diagramação na escala de 1 para 75, ou seja, ela será reduzida 75 vezes, junto com os textos. Já esta planta será enviada para diagramação na escala de 1 para 50, ou seja, ela será reduzida um pouco menos. Por isso que o texto ele fica um pouco menor, correspondente à escala que o desenho estará na prancha de diagramação. Então, pessoal, para finalizar, caso vocês queiram, porventura, modificar, alterar o texto, né, editar o texto, vocês podem vir aqui, dar 2 cliques em cima do texto
E aí vai abrir a caixinha do texto. Aqui estão todas as funções, né? Aqui vocês podem, no caso de um texto maior, vocês podem alinhar ele à esquerda, alinhar ele à direita, centralizar, né? Vocês podem alterar ele aqui, colocar ele em negrito, né? E aí, depois que vocês editarem, vocês vão novamente dar um clique fora e tá lá o texto já salvo, ok? Lembrando que esses estilos de textos quais foram criados aqui, eles não ficam salvos no software, eles ficam salvos no arquivo. Então, vocês precisam vir aqui e salvar o arquivo para que ele fique salvo aqui, ok? O ideal é criar um arquivo padrão com todas as configurações de textos, cotas, especificações, né, tamanhos de pranchas. E no final desse curso eu vou ensinar para vocês como que se faz isso, onde vocês podem ter um arquivo padrão para sempre utilizá-lo na hora que vocês forem criar um novo projeto.